Bom, às vésperas de 2017, claro que a gente fica fazendo aquela reflexão, né, Lília, sobre como é que foi o ano, a gente tentando fazer melhor o ano que vem, mudar as atitudes, né? Se não mudar a atitude, não adianta nada. Sempre para melhor, né? É Revendo para melhorar. E 2017 tem duas datas importantes aí que eu vou pedir licença para o nosso Antônio Carlos Nazi para referendar, para fazer essa ligação. 1517, a Reforma Protestante, né? Que em 2017 completa 500 anos. 10% disso, 50 anos, é de existência da Nardon Nazi Auditores e Consultores. Prazer em tê-lo aqui no programa. Hein? Tá 50 anos ano que vem. Vamos fazer uma festinha lá. Vamos quebrar 2016. Olha, 50 anos para uma empresa aqui no Brasil durar, tem que ser muito competente. Eu me lembro quando vocês começaram lá na década de 70, né? 67. Então, era o Nardon, deixou muita saudade, uma lacuna enorme aqui entre nós, um grande companheiro, um grande parceiro teu, né? E o Nazi agora tocando essa auditoria. E, na verdade, eu me lembro quando eu comecei a estudar economia em 73 na Unicinos, se falava em auditoria, ninguém sabia o que era auditoria. Na verdade, ali se começou a consolidar a importância de auditoria não só nas empresas privadas, mas nos órgãos públicos. E hoje a auditoria, olha, uma empresa sem auditoria não sobrevive, ela não tem como se manter, né, Onásio? Prazer em tê-lo no programa. É um pilar, né? Um dos pilares da governança hoje é a auditoria, né? Tanto é que o Brasil, já de 2007 para cá, exigiu que as grandes empresas, independentemente de ser limitada e ser empresa, tem que ser uma entidade qualquer que tenha mais de 300 milhões de receitas e mais de 240 milhões de ativos, são obrigados a ter auditoria. O imposto de renda, a partir do ano passado, no SPED, na entrega do SPED, exige, quando tem esses dois índices, né, que indique quem é o auditor. Então, tem as suas coisas ruins, às vezes, estão acontecendo aí, esse assunto Petrobras, eu sou muito com a situação. Então, mas de qualquer maneira, Odebrecht, tudo, são empresas auditadas. Braskem, que é o braço da Odebrecht. Estão fazendo acordos aí, etc. Tal. Logicamente, tem processos correndo contra os auditores e tudo mais. Mas eu diria assim, eu sempre digo aos colegas e aos empresários, pior seria se não tivesse auditoria, porque o peso das coisas boas é maior do que essas coisas mais pontuais que aconteceu lá nos Estados Unidos também, um país que é auditado há mais de 120 anos. Aconteceram também e vão continuar acontecendo. Eu espero que menos, mas vão continuar acontecendo. Eu queria, antes de mais nada, dar uma opiniãozinha da Lília sobre essa questão da longevidade empresarial, né, Lília? A opinião de uma coach como tu, que é atuante e tal, professora, o que é necessário em termos assim, de pessoal para que uma empresa possa, contando com o seu recurso pessoal, que é um fator importante de produção, de distribuição, de manutenção de serviço, para ela durar tanto? Eu vejo que o segredo está no comportamento e no exemplo, né? Em primeiro lugar, o exemplo vem da diretriz, vem dos diretores, dos grandes executivos. Então, é sempre de cima para baixo. A gente só consegue manter aquilo que foi conquistado através do exemplo, porque é preciso fazer a manutenção, manter-se o equilíbrio e, principalmente, isso se faz através de exemplo, porque de contra-exemplo o Brasil está cheio, né? E tu colocaste contra-exemplo, porque, na verdade, num país como o Brasil, né, Nazi, se torna muito mais difícil essa longevidade empresarial. Eu há pouco, antes de vir para cá, eu estava conversando com colegas, que um deles, inclusive, começou conosco, depois saiu, seguiu outra carreira e tal, foi até o ministro da área do trabalho, e estamos conversando sobre isso, sobre a questão de retenção de talentos, né? E eu estava conversando com ele justamente que nós temos na empresa casos de 35 anos de atividade, 32 anos de atividade, 29, a secretária está com 29 anos de atividade. Os pratos da casa. Né? E, logicamente, tem que fazer todo um plano, né, de aposentadoria. Essas pessoas estão no momento que começam a parar. Aí ele me perguntou quando é que eu ia parar. Não, minha parada é diferente, eu aumento meus dias de férias por ano. O executivo tem que saber parar. Né? Tem amigos que pararam assim, de repente, estão meio perdidos assim no processo. Mas qual é a realidade econômica hoje? Nós temos uma série tem o pacote econômico, tem a questão da Previdência, a questão da reforma trabalhista, enfim. Eu até fiz umas anotações assim, porque depois que a gente passa dos 70, depois a gente esquece um pouco dos números, né? Mas eu estava escrevendo um pouco sobre a questão da dívida interna brasileira, ver se termino um livro, alguma coisa nesse sentido, porque é uma questão histórica nossa que vem lá da Constituição, né?
de 88. Quer dizer, nós criamos uma série de despesas, não criamos as receitas para cobrir essas despesas e as coisas aconteceram. Mas se nós examinarmos o final do governo Itamar com uma dívida de 70 bilhões de reais e compararmos hoje com 3 trilhões de reais, o que aconteceu nesse meio tempo para nós chegarmos nessa situação de descalabro total da economia? Eu estava vindo para cá agora, vendo, quer dizer, estão com medidas urgentíssimas para a microeconomia, não vai resolver o problema, não se resolve as coisas a curto prazo. O problema de crise de confiança que nós estamos, acima de tudo. Quando o Itamar terminou o governo, entregou para o Fernando Henrique disse, vou fazer uma privatização, a dívida interna é 70 bilhões, nós vamos arrecadar 96 bilhões com a privatização, fizeram toda a privatização, arrecadaram 44 bilhões. Com os 96, se eu tenho documento, bem 10. Vamos arrecadar 96 bilhões, pagamos 70, ficamos com zero dívida interna, só ficamos com a dívida externa zerada, 26 bilhões para fazer investimento e vai ser uma beleza. Fernando Henrique, segundo governo, vai ser só investimento. Não aconteceu nada disso. Aconteceu que o governo arrecadou 44 bilhões, só a Telebrás valia 44 bilhões. Não? Arrecadou 44 bilhões, logicamente a diferença por 70 faltou. Entra o governo Fernando Henrique, faz a federalização da dívida, essa que nós estamos discutindo do Estado aqui, o Estado entrou, todos os Estados entraram, São Paulo também entrou. Federalização da dívida e a dívida interna foi para 200 bilhões, lógico, tinha contrapartida para receber dos estados, que é essa guerra que está aí agora. O que ocorre? O Fernando Henrique, com um juro real alto, para manter o plano real, entrega para o Lula 600 bilhões de dívida interna, né? Com juro alto. Com superávit primário ali no meio do 0 a 0, ou seja, não conseguia cobrir o serviço da dívida interna. O Fernando Henrique entrega para o Lula 600 bilhões, o seu Lula, no primeiro mandato, ainda fez um certo controle, teve a sorte, né, de coisas equilibrar, manter o plano real até certo ponto. Pegou uma boa herança. Boa herança, etc. Tal, manteve um equilíbrio, mas no segundo mandato começou o descalabro também. Né? E entregou para a Dilma uma dívida de 1 trilhão e 800 bilhões. E a Dilma terminou o seu mandato, o impeachment, com 3 trilhões. Por quê? É muito simples, uma dívida de 1 trilhão e 800 bilhões, sem superar, pelo contrário, que só criaram um déficit, a Dilma só criou déficit, né, primário. Então, além do déficit primário, não contribui em nada para cobrir a despesa financeira, com juro alto, uma Selic de 14,25, nós estamos pagando esse ano 427 bilhões de juros. Quer dizer, pagando não, estamos rolando o negócio, estamos acrescentando, aumentando. Mais 170 bilhões do déficit primário que está previsto para esse ano, talvez reduzir um pouquinho para a questão aí da repatriação de recursos, mas nós vamos terminar aí na faixa de 170 bilhões de déficit primário, que vai acrescentar aos 427. Quer dizer, nós estamos aí com uma dívida no final do ano que vem, na metade do ano que vem, nós estamos com 3 trilhões e 597 bilhões, pelos meus cálculos, assim, né? Com já Selic a 13,75. Quanto do PIB isso aí representa? Isso aí nós vamos chegar, hoje é mais ou menos 65%, né? E a previsão, se não fizerem nada, é nós chegar a 2018, 2019 e tal, 80% do PIB. Isso é país quebrado. Isso significa nós dizer quebramos, o seguinte, vamos assumir, nós quebramos. O seu Temer tem que chegar a dizer para o povo brasileiro, nós quebramos, temos que fazer reformas, etc. Tal. Está sem condições de fazer. Lamento dizer, é triste dizer, o governo Temer, com essas delações que ocorreram agora, estão todos jogados contra o rink, lá no córner do rink, levando cacetada por tudo que é lado, e vão continuar levando, porque só depuseram 2, tem mais 70 e poucos da Odebrecht. Se 2 já deu esse estrago, imagina 77. Né? Exatamente. Então, o que me chama a atenção também, Silvio, é que, se você olhar os editoriais dos jornais dos últimos dias, já se fala em eleição indireta, o modo de como é que vamos resolver o problema, ou seja, já se fala um governo pós-Temer. Isso é muito perigoso, né, para a questão institucional. Veja essa resolução agora de ontem, do governo federal, para resolver o problema dos estados. Os estados estão absolutamente inadministráveis. Esse é um efeito dominó, né? Não. Então, os estados principais quebrados e o governo federal mais quebrado ainda. Então, não tem solução, né, mágica para esse negócio.
Eu vejo alguns economistas, não, o Brasil ano que vem cresce 0,5%, o governo já refez os cálculos, já acha que não cresce nada, vai ser 0 a 0. Não, eu acho que vai ser menos 13 de novo, entendeu? Não tem nenhum elemento macroeconômico que diga que nós vamos parar de PIB negativo. E externamente a situação não é boa, porque mesmo que alguns economistas achem que o Trump vai fazer uma política e preservar algumas coisas do Brasil, não vai ser isso. Tá? A China também está metida nessa coisa, e a China é para onde nós depositamos grande parte das exportações brasileiras. Quer dizer, esses dois mercados estão disputando entre si e vai acabar sobrando para quem? Para nós. Então, do lado externo só vai piorar. Não tem nenhuma perspectiva de grandes melhores. Nós já temos uma participação pequena no mercado internacional, mas não tem nenhuma perspectiva de melhorar. Que nos salva, mesmo pequena, ela nos salva. Ainda as commodities me parece que vão manter os preços. A previsão, meus clientes na área de commodity, acho que os estoques internacionais ainda, toda a demanda ainda vai ter e acho que vão ter uma safra muito boa. Não é? Mas isso só não resolve. Não é? Nós temos aí para fazer a retomada do investimento do empresário. O empresário, a primeira coisa que vai fazer é ele eliminar a capacidade ociosa que ele está. Né? Ele vai, gente produzindo 40% menos que pode produzir. Queda de consumo, então, desemprego. Vai aumentar. Ele só vai começar a investir depois que ele bater na capacidade produtiva dele. E isso vai demorar 2, 3 anos, 4 anos. Quando eu falei aqui em 2014, muitos colegas depois me criticaram, tu está sendo pessimista demais. Acho que não errei nada até agora. Acho que nós não temos, e o problema aqui da dívida interna, se nós não baixar o juro no ano que vem, nós chegar no final do ano a 9% e ter um juro real de 4%, etc. Tal, né? Uma inflação de 5% que estão prevendo, nós não vamos resolver essa nhaca toda. E agora há pouco nós falamos aqui, os americanos aumentaram de 0,5% para 0,75%, quer dizer, e nós com 13,5%. É complicado mesmo. Alguma coisa mais? Não, eu acho que aqui, essas medidas que ontem foram propostas pelo governo federal, que os governadores aceitaram, tem várias medidas ali que não precisa o governo federal dizer para o governador fazer, ele já devia ter feito. Tá? Agora, uma me chamou a atenção, que o governo federal tem o direito de indicar o que deve ser privatizado. Anotem, vem Banrisul aí. Eu acho que não tem saída, né? Não tem saída. O que a sociedade tem que ver, Nazi e Lília, é o seguinte, nós já temos falado aqui, inclusive a Lília tem tocado, todo o pessoal que circula aqui entende que tem que ser feito isso. O Brasil tem que ser repensado a partir do tamanho do Estado. O Estado se tornou maior que a sociedade. Então, por exemplo, quando vejo as corporações dizerem, não, nós aceitamos o sacrifício desde que não seja conosco. Quer dizer, tem que assumir a coisa. Vamos ser claros. Nós estamos aqui entre brasileiros. Nós temos que fazer reforma política? Tem que fazer reforma econômica? Tem que fazer reforma previdenciária? Tem. Tudo isso nós sabemos que tem que fazer. Mas nós temos que fazer uma reforma que vai demorar 2 gerações, que é a reforma da cabeça. Da cabeça. Mudar a mentalidade. Se não fizer isso, esse parasitismo... aceitar isso. Exato, esse parasitismo, esse mamar nas tetas do governo, isso tem que acabar. Que não leva a nada. Quer dizer, leva à desesperança, ao desemprego, à miséria e as fragilidades totais que nós temos. O país está caminhando exatamente para se tornar totalmente fragilizado, inclusive e principalmente a partir das suas instituições, que começam hoje a ser minadas e a briga entre elas, o conflito entre elas, isso só... E dentro delas, olha o conflito do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Gilmar Mendes não fala com o Fux, o Fux não fala com... o que é isso? Nós estamos num país... É complicado. Obrigado pela tua presença aqui, bom 2017 e uma bela comemoração dos 50 anos da nossa... Vamos fazer força para um rápido intervalo e já voltamos.